E aí, pessoal, vamos lá para a correção agora da lista 3, cálculo 1, né? Não esquecer aqui que é cálculo 1. A lista 3, a parte 2 agora, a parte dos exercícios 11. Então, você tem ali, ó, a f de x ali no exercício 11. Ela tem valores para a função quando ele tem menor do que 2, o x vale menor do que 2, e quando o x vale maior que 2. Então, vamos traçar aqui, ó, pra gente entender bem certinho. Aqui tá o x, aqui tá o y, que é igual a f de x, né? Pra relembrar esses conceitos básicos aí de função. Então, aqui tá o 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, assim vai. Então, aqui 1, 2, 3, 4. Tá aí. Só um esboço, tá? Então, na primeira parte é y é igual a menos x mais 3. Então, ele vai cortar no eixo y no 3 aqui. E quando é zero da função, você vai achar x igual a 3. Então, é aqui. Então, essa é a nossa reta aqui. Só que como ele só pode ir até o 2, no lugar, por exemplo, se for 2 aqui, vai ficar 3 menos 2 dá 1. Então, aqui vai ser aqui. Então, tá aqui. Ela continuaria aqui se caso ela pudesse ser maior do que 2. Mas como ela não pode, é só menor que 2, tá aqui, então, o nosso gráfico. Agora, a gente vai avaliar aqui quando ele é maior que 2. Então, a gente tem y igual a x sobre 2 mais 1. Se ele é 2, fica 2 dividido por 2, que dá 1 mais 1, que dá 2. Então, ele vai estar aqui, nessa partezinha aqui. E se ele é 4, vamos supor, 4 dividido por 2 dá 2. 2 mais 1, 3. Então, vamos colocar aqui. Então, aqui com 3. Então, essa aqui é a nossa reta aqui. Até você pode ver que ele vai passar no 1 aqui, ó. Tá vendo? E se fosse o zero da função, vamos fazer aqui zero da função. 0 é igual a x sobre 2 mais 1. Aí, a gente tem menos x sobre 2 igual a 1. Menos x igual a 1 vezes 2. X é igual a menos 2. Então, seria até essa reta aqui, ó. Mas essa parte não vai valer, né? Porque ela só é válida para x maior que 2, para cá. Fechou? Então, tá aí. Esses cálculozinhos, tudo certinho. Agora, ele quer que você calcule no item A o limite dessa função quando o x tende a 2 pela direita. Então, 2 pela direita, se você olhar aqui, ó, vai ser o número pela direita 2. Aqui. Agora, no item B, o limite dessa função quando o x tende a 2 pela esquerda. Então, para cá, vai ser 1. Aí, não, isso não é o B, isso ainda é o A. Aí, no item B, ele pergunta assim, quanto que vale o limite dessa função quando o x tende a 2? Aí, você pode colocar, ó, não existe, pois os limites laterais não são iguais. Aí, a gente termina aí o item B. O item C agora, ele pergunta qual que é o limite dessa função quando x tende a 4 pela direita. Vamos olhar lá. A 4 aqui, agora é o 4. Pela direita aqui, se você olhar, vai ser 3. Agora, o limite dessa função pela A4 pela esquerda. Quando você olhar para cá também, você vai ver que é 3. Aí, no item dele, pergunta assim, existe esse limite quando tende a 4? Aí, você diz para ele, sim. Aqui, sim, existe. Pois os limites laterais são iguais. Aí, acabou o exercício 11. Tá finalizado aí, tá bom? Vou montar aqui agora a questão
12 para vocês. Na questão 12, ele pede para a gente mostrar, usando a definição formal de limite, a seguinte situação: limite de quando x tende a P da f de x é igual ao L. Ele quer que você demonstre via formalmente. Então, vamos lá. No item A, é isso aqui. Então, ó, pela formalidade do limite, é dado um epsilon maior que zero. Então, existe um delta maior que zero, tal que... Aí, você coloca ali agora. A gente tem... Cadê aqui? Deixa eu colocar. Zero maior que x menos p, maior que delta, e f de x menos o L maior que o epsilon. Tá aí. Opa, perdão, maior não, menor. Menor que epsilon. Aí. Agora, a gente vai colocar aqui, ó, os valores pro P. E aqui a gente vai colocar a nossa função. E o L. Aqui, então, vai ficar 4x menos 3 menos 5, que dá 4x menos 8. Aí, dá pra gente colocar o 4 pra fora. Daí, para isso aqui acontecer, você tem que escolher um delta. Aqui, no caso, vamos colocar que seja um epsilon dividido por 4. Tá? Porque daí a gente consegue cancelar aqui, ó. Então, isso aqui vai ser 4x menos 2, daí que é igual a 4 vezes o delta, né? Aqui. No caso aqui. E daí, isso daí vai ser igual a 4 sobre epsilon sobre 4, que é igual ao epsilon. Então, com isso, a gente tem essa demonstração feita. Aí, você pode colocar lá que, portanto... Então, a gente pode colocar aqui agora, assim, ó. Deixa eu arrumar aqui. Eu até fiz uma outra aqui, uma outra correção, acho que ficou melhor aqui. Vamos botar aqui, ó. Fiz bem bonitinho. Então, comparando o limite geral, tem-se o caso que P é igual a 2, a nossa função e o L. Assim, deve-se provar que, dado para qualquer epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que, se x pertence ao domínio da função, então, o x menos 2 é menor do que o delta é maior que zero. Então, a gente tem isso aqui e escolhemos isso aqui. Tá aí, ó. Aí, substituímos no lugar da função o valor dela, né? A função, a própria função. E a gente obteve isso. Portanto, essa função menos 5 é menor do que epsilon. Logo, dado qualquer epsilon maior que zero, existe um delta, que é epsilon dividido por 4, tal que se x pertence ao domínio dessa função e 0 é maior que o módulo de x menos 2 menor do que delta, então, essa função menos o 5, que é o L, menor do que o epsilon, que é justamente a definição do limite. Assim, a gente prova esse limite aí. Então, tá provado aí o exercício 12A. Deixar para vocês terminarem aí, se quiserem tirar um print para depois anotar, tá bom? Aí, a gente pode fazer agora, vocês podem fazer a mesma coisa agora para a questão B. Também dá o mesmo tipo de raciocínio aí, tá bom? Vamos lá. Então, as demais, se caso vocês precisarem, a gente passa, tá bom? Aí, assim, a gente agiliza aqui a correção, tá? Então, continuando aqui, o exercício 3 é dado o limite da função igual a 4 quando x tende a 2. O limite de g de x é igual a menos 2 quando ele tende também a 2. E o h de x é 0 quando x tende a 2. Então, ele quer que calcule esse limite aqui. Então, aqui você sabe que pela definição de limite, que vai ser 5 limites de f de x tendendo a 2, mais limite de x. Quando tende a 2 é 4, quando tende a... Aqui é g de x, quando tende a 2 é menos 2, que vai dar 20 menos 2, 18. Chegamos lá. Aqui é a mesma coisa. É só você fazer que a gente, quando tem essa situação, vai ficar o limite dele elevado a 3. E aí, a gente vai ver que vai dar menos 8. Aqui é igual a raiz, é a definição também. Então, a raiz de 4 é 2.
Aqui, quando você divide, vai ficar 3 limite da função quando x tende a 2, limite de x quando x tende a 2. Aqui é 4, aqui é menos 2, vai ficar 12 dividido por menos 2, menos 6. Aqui não existe, porque não existe divisão por zero, né? A gente tem essa situação. Isso aqui a gente aplica essa definição de limite aqui, que também vai dar zero. E terminamos a parte de utilização de propriedade de limites. Daí vem o exercício 14. O limite de f de x vezes x quando x tende a p existe, mas o limite desse e esse aqui não. Então, ele fala o p igual a zero e ele dá essas duas situações aqui, tá bom? Então, ele pede para você fazer essa demonstração. Mostra que através de um exemplo, isso pode existir. Então, essa é a função em que a gente tem. Lá no gabarito também tem bem informado isso aí. No B também para dar um exemplo, em que o limite de f de x quando x tende a p exista, mas não existe o limite de f de x quando x tende a p. Do módulo existe, mas sem o módulo não. Aí tá aqui, ó, um exemplo também. A 16 ele pede para fazer o gráfico, né? É igual a 2, tá aqui, ó. E se ela é contínua? Ela é contínua. É sempre igual a 2, é contínua. Vai usar a forma intuitiva da função contínua e determina os pontos em que a função deverá ser contínua. Então, tá aqui. Então, no exercício 16, tá bem tranquilo de fazer. Como diz o pessoal, bem tranquilo. Engraçado. Vamos lá. No item 16b aqui agora, ele pede para fazer x mais 1. X mais 1 também é contínuo em todos os reais. Vamos ver se eu já fiz aqui. Isso, tá aqui, ó. Também é contínua para todos os reais. Aí, na C é 4x mais 1. Aqui. Deixa eu ver. Na C não, perdão. Na C é x ao quadrado. Então, tá aqui. X ao quadrado tá aqui. E ela é também contínua. Aí, tem a D. Ela é contínua, mas em x igual a 1, não. Tá vendo, ó? Porque ela pula aqui, ó. No igual a 1, ela vem até aqui, fechadinha, mas aí que ela abre. Então, aí você vai poder ver todos os outros. Se qualquer coisa você precisar que a gente refaça um a um, daí vocês me avisam, tá bom? Então, vamos fazer lá o 17, 18, 19, e daí no outro vídeo a gente grava a correção do 20 até o 27, tá? Vamos ver lá o restante. O 17 já tá resolvido ali, né? No enunciado, calcule e justifique. Daí, até colocar a solução do item a função do f de x, ela é igual a x ao quadrado. Ele quer saber o limite de x tendendo a 2 de x ao quadrado. Então, ela é contínua, em x igual a 2. E daí, o limite de x ao quadrado tendendo a 2 vai ser 2 ao quadrado, que é 4. Daí, a gente já tem aí. Item B, vamos lá pro B. O limite de 3x mais 1 de x tendendo a 1. Então, vai ser 3 vezes 1 mais 1, que é igual a 4. Que é a resposta que tem lá no gabarito. A C. Eu creio que não vai ser necessário fazer todos, né? Mas vamos fazer alguns aqui. Menos pela esquerda. Então, aqui é x menos 1 e aqui é x menos 1. Então, aqui a gente vai ter... Vamos lá. Vai ficar... Cadê? Essa é a C, né? Opa, acabei copiando a 18. Peraí, deixa eu só corrigir. Desculpa. Copiei o item 18C e não 17. Vamos corrigir ali. Ali. 4x mais 1, x tendendo a menos 2. Vai dar 4 vezes menos 2 mais 1, que dá menos 8 mais 1, que é menos 7.
Eu acho que os outros não há necessidade de fazer. A D é 5, porque é constante, né? A D tá dando uma função constante, ó. Então, vai ser sempre 5, ela é constante. A E também é constante, é sempre 50. Então, não tem aqui do que se ficar fazendo conta. Sempre 50, ó, o limite aqui é 50. E aqui o x tende a menos 9, vai ser sempre 50. A F, vamos lá para F aqui agora. Na F, vai dar, deixa eu ver, qual é o exercício? Um limite de x ao quadrado negativo aqui, menos 2x mais 3 e o x tendendo a menos 1. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 2 vezes menos 1, mais 3. Isso vai dar menos 1, mais 2, mais 3, que vai dar 4. As demais, gente, tá bem facinho. Dá pra vocês fazerem tranquilo, tá? O gabarito também tá ali, tá correto, não tem dúvida nenhuma, não. Tá bom? Deixa eu ver se tem alguma outra mais complicadinha. Deixa eu ver. A M. Vou fazer a M, então. Vamos fazer a M aqui. O limite de raiz menos raiz de 3 sobre x menos 3. Daqui quando x tende a 3. Ok. Então, aqui a gente pode fazer... Se você colocar 3 menos 3, vai dar 0. Então, não vai poder utilizar aqui direto, né? Que vai dar 0. Então, vamos utilizar aqui... deixa eu ver. Antes da gente fazer a M, eu vou fazer aqui também. Achei interessante olhar ali. Vamos fazer a J. Vamos lá para J. Limite de x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3. E quando x tende a 3. Então, vamos transformar isso aqui, ó. O x ao quadrado menos 9, eu posso escrever como x mais 3 vezes x menos 3. Ó, pra você ver, ó. Aí, aqui dá pra simplificar. Então, vai ficar 3 mais 3, que é igual a 6, tá bom? Aí, agora, fica mais fácil para vocês começarem a desenvolver ideia pro L, pro M, pro N, tá bom? Tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma situação ali. Acho que não. A K é bem facinho. Vou fazer aqui. Então, aqui o limite aqui de x ao quadrado menos 9, x menos 3, x menos 1. Então, aqui vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 9, menos 1 com menos 3, vai dar 1 menos 9 sobre 4 negativa, que vai dar 8, que dá 2. Aí, chegamos a esse resultado aí também. Agora, a gente consegue fazer, então... A L também dá a mesma situação. Vou fazer a L aqui antes de fazer a M, tá? Vou fazer a L aqui pra vocês. Então, vamos lá. 17L. Vamos ali. Fica limite de x tendendo a meio de 4x ao quadrado menos 1 sobre 2x menos 1. Então, aqui nós podemos fazer limite de 2x menos 1, 2x mais 1.
E aqui x tendendo a meio de 2x menos 1. Tá certo? Olha, se você fizer 4x ao quadrado menos 1, você vai ver que é 2x menos 1, 2x mais 1. Olha aqui. 4x ao quadrado mais 2x menos 2x menos 1. Ó. Então, a gente chegou nisso aí, tá? Só tô abrindo para vocês verem, para quem tá com mais dificuldade. Então, aqui agora, o limite de x tendendo então, a meio vai ser só 2x mais 1, que vai ser 2 vezes meio mais 1, que vai dar 2. Então, conseguimos chegar ali no limite que vai tender a 2, tá bom? Vamos fazer agora a n, então. A n é limite de raiz de x menos raiz de 3. 3 aqui. E aqui x menos 3. Isso. Então, vamos lá. Esse aqui a gente pode ver que raiz de x menos raiz de 3 é a mesma coisa que... Então, vai ser... A gente pode colocar... Então, agora a gente vai trabalhar. Esse de cima a gente vai manter, tá? Tá aqui. Agora, o de baixo, a gente vai ver que vai ser igual isso aqui, ó. Esse vezes esse dá x, tá certo? Porque vai ficar raiz de x ao quadrado. Ó, esse vezes esse dá x ao quadrado. Esse vezes esse vai dar 3x. Esse vezes esse vai dar menos 3x. E esse vezes esse aqui, ó, vai dar menos raiz de 9. Então, fica só x menos 3 aqui, ó. Tá vendo? Então, agora a gente vai mudar, fazer essa alteração aqui. Então, limite... Então, fica raiz de x menos raiz de 3. E aqui embaixo, a gente viu que vai ser raiz de x menos raiz de 3 vezes raiz de x mais raiz de 3. Então, dá para simplificar. Com isso, esse limite se torna 1 sobre raiz de x mais raiz de 3. Isso vai ser 1 sobre raiz de 3 mais raiz de 3, que é 1 sobre 2 raiz de 3. Se você quiser racionalizar aqui, fica raiz de 3 sobre 2 vezes 3, que é raiz de 3 sobre 6. Então, você pode deixar assim, ou você pode deixar assim. Tá bom? Tá aí a resposta. A mesma coisa você procede agora pro N, tá? E pro O também. Vou montar aqui pra gente economizar tempo de vídeo. Então, é o seguinte, pessoal, vou parar de gravar aqui agora, porque já deu 23 minutinhos. Então, a gente fica faltando a N, a O, pra gente terminar 17 e pegar 18 a 19 até lá o 27. Então, eu vou aumentar um pouquinho o segundo vídeo, tá? Beleza? Então, até a terceira parte.